Muito bem. Aqui você sabe que nós estamos lidando com assuntos envolvidos com essa questão do eu, do ego. O nosso propósito é trabalharmos com você o fim desta psicológica condição, que é a condição da identidade, que por se ver separada da experiência, ela naturalmente está em conflito com aquela dada experiência. O nosso propósito aqui é eliminarmos esse sentido de separação, essa dualidade. Descobrimos um estado natural, livre do sentido de identidade egóica, de identidade presente, sendo essa identidade o eu, o ego, o experimentador, que se separa sempre da experiência e naturalmente cria problemas. Então, quero investigar com você aqui hoje essa questão dos pensamentos acelerados. Como lidar com os pensamentos acelerados? Ou como lidar com os pensamentos ansiosos? Veja, estamos tratando exatamente da mesma coisa. Nós não sabemos lidar com o pensamento, porque nós desconhecemos como o pensamento se processa. Nós vivemos dentro desse processo do pensamento, sendo alguém dentro da vida, do viver, dentro da experiência, se separando naturalmente da experiência, sendo uma entidade que se vê longe, separado dessa experiência, seja ela qual for. Mas nós não sabemos como o pensamento se processa, o que é lidar com o pensamento. Isso requer a compreensão do movimento, que é o movimento do eu, do movimento, que é o movimento do ego. O movimento do ego, o movimento do eu é, naturalmente, o movimento do pensamento. Ele não é só acelerado. Então, nós temos o pensamento tagarela, o pensamento obsessivo, o pensamento ansioso, o pensamento acelerado. Então, essa é a experiência. Para esse que se separa da experiência, que é o eu, o pensador. Então, eu quero investigar com você aqui a estrutura desse pensador. Qual é a verdade desse pensador? Qual é a natureza desse pensador? Do que se constitui esse pensador? É muito simples, de experiências passadas. Se eu lhe apresento um objeto que você nunca viu, você não tem um nome para aquilo. Se eu lhe digo o nome daquele objeto, você já vai identificá-lo pelo nome. Isso será um conhecimento agora em seu cérebro, uma experiência guardada em seu cérebro, registrada. Quando ele perguntar o nome daquele objeto, você irá me dizer o nome. Um pensamento será expresso. Então, o que é o pensamento? Uma memória? Uma reação de memória, uma resposta de memória. Assim, os nossos pensamentos, eles estão funcionando dentro de cada um de nós como respostas de memória. Então, o cérebro, ele está funcionando desta forma, tendo essas respostas, tendo essas reações. Isso ocorre de uma forma automática, mecânica, inconsciente. Como lidar com o cérebro? É como lidar com a mente, tomando ciência do movimento do pensamento. Porque enquanto a inconsciência estiver presente, a mecanicidade estará em operação. Então, é muito importante compreendermos a arte da desidentificação com o movimento do pensamento.
algo que se torna possível quando o pensamento é observado. E não colocamos um elemento dentro do pensamento para orientar o pensamento, nortear o pensamento, rejeitar o pensamento, se confundir com o pensamento, se identificar com o pensamento. Então, assim, ocorre uma quebra de identidade nesse modelo que é o modelo do pensamento. É quando o pensamento, sendo a experiência, perde o valor, perde a importância. Porque não há um experimentador por detrás disso. Percebam como é simples isso. Você quer desacelerar os pensamentos. Você quer se livrar dos pensamentos obsessivos, dos pensamentos repetitivos, dos pensamentos ansiosos. Esse querer, essa vontade, coloca presente dentro da experiência o experimentador, o pensador. O que isso faz? Isso fortalece o sentido do experimentador na experiência. Quando você quer se livrar de um pensamento, você está fortalecendo o pensamento. Se aqui eu digo para você, não pense na morte. Não pense em cenas de morte. Quando eu digo isso para você, a primeira coisa que surge é um caixão, ou um sepultamento, ou um velório, são velas. O cérebro, naturalmente, ele vai em busca daquilo que ele quer rejeitar. Então, o movimento da rejeição é do cérebro. E o movimento do encontro da memória, a produção da memória, tudo isso faz parte do movimento do cérebro para confirmar a sua experiência que ele quer rejeitar. Na verdade, tudo que o pensamento pode fazer nesse modelo de condicionamento cerebral é manter sua continuidade, sendo esse pensamento apenas uma reação da mecânica do cérebro surgindo. Então, toda esta vontade, esse desejo, essa volição, ainda faz parte do próprio movimento do cérebro. É assim que o cérebro condicionado funciona. Então, nós não nos livramos do pensamento querendo nos livrar dele. A libertação dos pensamentos implica a ciência do movimento do pensamento. Tomar ciência do movimento do pensamento sem reagir a ele é algo que o cérebro não tem qualquer disposição de fazer. Toda a disposição do cérebro é de reagir. Isso é parte do condicionamento. É parte da inconsciência, é parte da mecânica de como o cérebro funciona, de como o pensamento funciona. Note que, se estamos dispostos a nos livrarmos do modelo do pensamento, que é o modelo do eu, do ego, a única coisa que importa aqui, nesse instante, é a presença da consciência. Essa consciência está presente quando há atenção sobre esse movimento. No entanto, essa atenção sobre esse movimento só é possível quando há uma aproximação do próprio movimento e não um afastamento. Se você rejeita a experiência, que no caso é um pensamento acelerado, você está fortalecendo o próprio movimento do pensamento. Se você se confunde com o modelo do pensamento acelerado, você está fortalecendo. Mas se há uma aproximação
para apenas olhar, constatar nesta proximidade, nesta comunhão direta, sem uma identificação e sem uma rejeição. Há uma plena atenção sobre o movimento. Essa plena atenção é a presença da consciência. Então, colocamos real consciência quando há esta atenção. Isso determina de imediato o fim para essa experiência, para esse movimento de pensamento acelerado, de pensamento obsessivo, de pensamento tagarela. Porque não há o elemento pensador, não há o experimentador. Não temos o fortalecimento da inconsciência. Isso é uma quebra do hábito, do vício, do modelo, do padrão, de inquietude cerebral. Então o cérebro se aquieta. Um espaço se abre. Um espaço de silêncio. Nesse instante, um vazio se mostra. Dentro dessa quietude. Então há uma quebra dessa continuidade, desse antigo e inconsciente modelo de pensamento. Obsessivo, tagarela, acelerado, de todos os tipos. Porque há essa atenção. A atenção é a natureza da consciência. Tudo que se faz necessário é essa quietude interna, que ocorre naturalmente quando temos uma aproximação do movimento do pensamento. Temos uma aproximação da experiência, sem colocarmos o pensador, sem colocarmos o experimentador. Essa forma de nos aproximarmos é, em si, a visão de como nós funcionamos, de como a mente funciona. Estamos juntos? Nós precisamos aprender como o cérebro funciona, como a mente funciona, como esse eu funciona. Ter essa aproximação, nela nós temos de imediato um desligamento desse modelo de inquietude psicológica, de inquietude cerebral, de inquietude mental. Assim nos aproximamos da arte do autoconhecimento, desse aprender sobre nós mesmos, de aprender como nós funcionamos. Isso é meditação. Aqui agora, nesse instante, momento a momento, tomar ciência de cada pensamento, emoção, sentimento, percepção. Percepção sem o percebedor, pensamento sem o pensador, sensação sem aquele que está envolvido na sensação. Tomar ciência disso. Ter uma aproximação da verdade desse mim, desse eu. Requer um cérebro que se aquietou, uma mente que silenciou. Veja, ela não foi silenciada. O cérebro não foi aquietado à base de uma disciplina, de uma técnica, de uma prática meditativa. Isso é outra coisa. As pessoas procuram práticas, técnicas de meditação. E, de uma certa forma, elas conseguem um certo silêncio, uma certa quietude cerebral durante a prática. Mas elas não podem viver na prática. Elas precisam sair, ir para o trabalho, dirigir o carro, levar a criança ao colégio, cuidar de assuntos, cuidar de negócios, trabalhar. E é nesse instante que nós precisamos da ciência, da arte de ser, que é meditação. Então, a real meditação ocorre nesse momento.
Você está dirigindo o seu carro, você está trabalhando, conversando com pessoas, lidando com situações. E nesse momento, esse estado de ciência, de presença, de consciência está. Então, essa é a verdade desta atenção plena nesse momento, sobre todo esse movimento de inquietude, sobre todo esse movimento interno do eu. A ciência, a consciência, a visão da verdade sobre isso. É aquilo que está presente quando nós colocamos atenção sobre esse instante, sobre esse momento. Então, essa atenção sobre esse momento é o fim para esta ilusão, para esse movimento de inquietude psicológica. Quando o sentido do eu, do ego, desse mim, é visto, é constatado. Esse mim, o eu, o ego, não é outra coisa, a não ser essa inquietude, esse movimento interno. Então, aquilo que funciona para movimento de pensamento, funciona para movimento de sentimento, de emoção, de modo de perceber a vida. Assim, dessa forma, quebramos a continuidade desse movimento, que é o movimento egóico, porque trazemos para esse instante a ciência de ser, que é a meditação. Compreendam a importância disso. Na vida, nesse instante, a realidade presente é esta verdade de ser, consciência, felicidade, paz, amor. No entanto, isso não está presente quando o sentido do ego, do eu, nesse movimento de pensamento inquieto, tagarela, acelerado, está presente. Isso explica porque nossos estados internos psicológicos são de ansiedade, angústia, depressão, medo, ciúme, inveja, ambição, conflito de desejos. Então, a nossa condição psicológica de ser alguém na vida, no viver, na experiência, sem esta realização da verdade, deste silêncio, desta quietude, desta ausência do eu, é de sofrimento. Assim, nós estamos trabalhando com você aqui a visão da verdade do autoconhecimento. Não se trata de uma técnica para amenizar, para suavizar, para tranquilizar esse sentido do eu, do ego. Aqui se trata do fim desta condição, que é a condição do eu, desse mim, desse ego. Aqui se trata desta realização da natureza do seu ser, desta verdade que está presente quando tudo aquilo que está dentro do conhecido, desse movimento egóico, já não está mais presente. Assim, esse encontro com a constatação daquilo que somos requer uma aproximação daquilo que está aqui. Temos que eliminar toda forma de fuga, de distração, de afastamento. Temos que aprender a arte de nos aproximarmos de nós mesmos, de estudarmos a nós mesmos, de compreendermos a nós próprios dentro desse instante, desse momento presente. O que quer que esteja se passando dentro de nós, ter um contato próximo, ter um contato direto, sem fugir disso, sem se identificar com isso, tomando ciência disso, trazendo ciência para esse instante, trazendo essa atenção plena para esse momento. É a forma real de nos aproximarmos do fim do eu, do fim do ego, e, portanto, do fim desta psicológica e complicada condição
de ser alguém, neste peso, nesta ansiedade, nesta depressão, nesta angústia, neste medo, neste sofrimento? Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. Nós temos encontros aqui nos finais de semana, encontros online, onde estamos trabalhando isso com você. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Ok? Então fica aqui o convite. Aproveita, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Há uma estreita relação entre esta meditação e esta atenção plena. A palavra em inglês é mindfulness. Não é uma técnica, não é uma prática. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena.